voltamos, pegando aqui um pouco de uma curiosidade que me adveio, Nelson. Qual é a nossa datação mais antiga do conhecimento? Quer dizer, aquela moça que você estava no doutorado, ela fez muita coisa lá fora. Agora, o que nós temos nosso de mais antigo? Como é que nós estamos nesse processo? Você está falando de método? Não, de data alcançada. Não, isso eu acho que é mais... Não seria bem meu campo. Porque eu não trabalho com datação. Eu nunca fiz datação na minha vida, exceto... A não ser conhecer os métodos. Conhecer os métodos. De modo que eu aproveitaria a oportunidade que eu acho que foi levantado esse ponto, se é questionável ou não questionável a datação. Isso não é sobre o método. O que está se dizendo é sobre a maneira como foi obtido a amostra, etc., que pode não ser... por exemplo, uma queimada. Uma queimada pode ser um raio que bateu na floresta e queimou e simplesmente o carvão fica 35 mil anos, sei lá o que seja. Então, em geral, a dificuldade não é no método. O método de datação é preciso. Agora, todo o processo de obtenção da amostra e de análise da situação onde a amostra é encontrada, etc., é muito complexo. Então, isso pode criar essas dúvidas sobre o questionável. Eu estou falando isso que o método não é questionável. O método é preciso, só que nem sempre. Agora, quando a gente fala em datação, a impressão que dá, por exemplo, no nosso caso na física, que o único método que a gente criou foi a datação. Na verdade, a gente tem vários métodos interessantes, termoluminescência, efeito Mossbauer, são métodos auxiliares e que esses são mais difíceis ainda nessa inter-relação com o arqueólogo, porque são métodos que são mais desconhecidos, menos gente utiliza no Brasil. Há um que a gente está fazendo agora, que é o PIX, né, que você determina a composição de elementos de um objeto e que tem um interesse arqueológico no sentido que se você, no nosso caso, a gente está observando cerâmica tupinambá e você tem cores diferentes e a gente analisa a cor, a composição elementar das cores e vê a composição de óxido de ferro, sei lá, óxido de titânio, etc. Isso diz se a peça foi feita no local, foi transportada, e talvez você possa seguir o caminho dessas coisas. Então, esses métodos são métodos ainda mais desconhecidos, em geral. Ajudaria numa recuperação cultural. Pois é, mas esses métodos são métodos mais desconhecidos. E o problema que a gente tem, no início foi a primeira intervenção que eu fiz, a dificuldade desse diálogo é porque a gente tem muita possibilidade de desenvolver coisas, e a gente não sabe bem quais são os problemas, e eu acho que o arqueólogo também não sabe bem o que pode pedir para a gente fazer. Mas a gente tem meios de fazer algumas coisas, como esse processo de análise de fezes, eu não conhecia, eu acho espetacular. Eu acho que esse tipo é uma junção onde você tem que ter química, biologia, física, e etc. E ter que... Mas como é que a gente pode entrosar mais, então, isso? Isso é difícil, é muito difícil. Eu sei porque em 1970 e poucos eu tentei vender esse método de PIX para as pessoas de biologia e eu fiz até análise de rato, a gente operava o rato lá no Hospital do Câncer, estudava a evolução, etc., da ATPase, era da ATPase. Mas é complicado, porque o diálogo era complicado. Eu, por acaso, tinha um tio que era bioquímico, então facilitou. Mas se eu não tivesse aquele tio, simplesmente eu nunca entraria nesse problema. Infelizmente, as especializações, cada vez mais dentro da ciência, levam a um afastamento das áreas e poucas pessoas têm esse conhecimento para poder unir as áreas, né? Acho que, felizmente, a antropologia é uma dessas áreas que consegue fazer uma união dos diversos métodos e trabalhar em várias frentes, mas especialmente nas áreas de ciências mais aplicadas, das hard sciences, ou mesmo nas ciências biológicas mais aplicadas também, e mesmo nas ciências humanas, eu como antropólogo posso falar isso também, o diálogo frequentemente é difícil. Nós temos experiência com isso em sala de aula com nossos estudantes, onde quando você coloca gente de ciências humanas e de exatas e de biologia, o diálogo às vezes emperra porque as pessoas falam um com o outro, mas falam quase que línguas diferentes. Esse não é um problema brasileiro. Mas nesse sentido, a arqueologia é um campo que eu diria quase que convergente, porque nós recebemos alunos das mais diferentes áreas do conhecimento e é um diálogo muito fértil, muito produtivo. Até agora, porque não dá para ser diferente, né? Não dá para ser. Você necessita de técnicas para poder chegar ao objetivo final. Esse não é um problema brasileiro. Eu estou com um livro aqui, o de arqueometria, que na introdução ele diz claramente que o livro é feito para estudantes de história, antropologia, etc., e de ciência, no intuito de
tentar ver se é possível fazer uns compreender os outros. Esse é o objetivo do livro, chama Arqueometria. Mas Que a gente, mostra a que o gente problema já não é um viu problema aqui, brasileiro. tem discutido no programa, que sem o entrosamento, né, de determinadas técnicas eminentemente vindas, né, de uma ciência dura, como você chamou aqui, né, é impossível até salvar vidas. Né? O marca-passo é um exemplo mais clássico, né, fruto de uma engenharia, de todo um conhecimento específico aplicado ao corpo humano. Acho que a melhor qualidade da ciência definitivamente vem dessa possibilidade de inter-relação. Todos crescemos muito do ponto de vista de nossas disciplinas em particular, quando nós trabalhamos junto com outros colegas. Eu acho que, né, a antropologia chama muito isso, mas não é a única área. Acho que cabe também aos pesquisadores buscar essa colaboração com outros colegas. Deixa eu aproveitar uma especialização aqui, Marcelo. É possível saber quais são as nossas doenças mais habituais e antigas, pelo que você já estudou? É possível. Naturalmente, a gente trabalha mais com as doenças infecciosas, que é o objeto de estudo da paleoparasitologia. Então, com certeza, os nossos antepassados aqui no Novo Mundo sofriam de muitas parasitoses intestinais. Com certeza, a doença de Chagas é uma coisa bem antiga, já existia. Tuberculose, já foi encontrado esqueletos com vestígios da doença. Pediculose, né, que são os piolhos, a gente encontra muitas múmias com piolhos, né, com lêndias. Agora, uma coisa muito interessante, no nosso campo, o dado negativo tem que ser levado em consideração com muita cautela. Não posso dizer que não existia porque não encontrei. Pode ser que eu ainda não tenha encontrado, mas com certeza de dado positivo, nós tínhamos essas doenças bastante frequentes aqui. Tuberculose menos um pouco, ainda não há muito registros, há mais nos Andes. Mas em relação à parasitose intestinal, que é o nosso objeto maior de estudo, quase todos os parasitas já eram encontrados. Como um todo, né, deve ter sofrido, porque, afinal de contas, a alimentação também era uma guerra, literalmente, né? É verdade. De sobrevida. Agora, Chagas, tem uma noção de época disso? Chagas, a gente só vai descobrir a doença de Chagas recentemente, historicamente falando, né? Através da técnica de PCR, de biologia molecular, tem registros de 2.000 anos, datação de 2.000 anos, um esqueleto, tecido com uma PCR positivo para... 2.000 anos, você está falando? A partir de agora, seria época zero, né, da época cristã, né? Tá, já existiria. Já existia. A gente fala que a gripe também é muito antiga, mas isso já é mais difícil de fazer uma verificação. Né? É muito difícil por conta que não deixa vestígio. Né? Talvez com sondas de PCR a gente consiga retroceder e tentar isolar o genoma do vírus. Isso teoricamente é possível, tem gente que já está fazendo. Mas mais especificamente aqui no Brasil, se estuda mais essas doenças que eu citei. Bem, falando... Pois não. Eu tinha uma pergunta, eu estou curioso agora. É possível saber de que as pessoas morriam em épocas passadas? Quer dizer, hoje você tem certas doenças dominantes, etc. Quando você tem o esqueleto completo, às vezes um trauma bastante evidente, é possível você determinar a causa de morte, não é? Mas muitas vezes uma meningite, uma diarreia, uma doença infecciosa assim, que não deixe marca anatômica, fica um pouco mais complicado. É difícil, quer dizer, uma predominância é difícil, né? Mas certamente que era cedo, né? Sim, com certeza. A sobrevida era muito baixa, né? O ambiente inóspito era difícil também. Bem, falando exatamente nessa questão de civilizações e sobrevidas, nós falamos aqui em Lagoa Santa, em Goiás, em vários... Qual é a mobilidade disso? Quantas que morreram? O que seria assim, o que mais se preservou? Bom, as teorias mais recentes falam de algumas ondas migratórias, né, que teriam chegado aqui então ao continente. O professor Walter Neves, lá da USP, que foi a pessoa que fez uma das investigações do crânio da Luzia, do material de Lagoa Santa, sugere que esse material é diferente dos índios que nós conhecemos hoje, ou dos índios mesmo dos sambaquis e de outros grupos que vieram depois, indicando que provavelmente houveram várias penetrações no continente, várias ondas migratórias. Tem trabalhos com genética também que apontam em direções diferentes. Uns dizem que vieram vários grupos, outros que foi um grupo só, mas até que nós possamos, de fato, conseguir extrair DNA desse material mais antigo para poder ver, comparar com o material mais recente, vai ser difícil de dizer, né, com mais precisão quantas ondas migratórias tiveram. Aí tem a questão da linguística também, que discute um pouco disso, mas morfologicamente são populações diferentes
e que sugerem, então, que tiveram origens talvez em lugares diferentes da Ásia. Ou seja, aquela noção também mais antiga que a gente tinha a partir da descoberta portuguesa dos índios, ou seja, que a população da orla foi a que resistiu, mas também é questionável, já que a gente tinha Goiás, fica difícil, né? Aparentemente houveram, né, algumas dezenas de migrações desde das áreas dos Andes, pressões de outros grupos populacionais, empurrando grupos rivais mais para as regiões de litoral. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já tinha ocorrido muita modificação na posição original dessas populações e elas já tinham certamente ocupado vários lugares durante vários períodos. Né? Bem, nós já estamos chegando perto do fim. Como eu comecei, né, vamos terminar. O que você apontaria como as necessidades mais urgentes, em poucas palavras, da arqueologia no Brasil? Um investimento maciço em formação de recursos humanos, porque há muito a ser resgatado pela arqueologia nesse país. O patrimônio vem se perdendo a um ritmo vertiginoso com o avanço das frentes de colonização do país e é necessário a gente ter uma massa muito bem formada para fazer face a esse desafio, estancar a sangria que vem sendo feita no patrimônio arqueológico brasileiro. Pois não. Bem, eu agradeço a participação de vocês, quem nos está ouvindo e assistindo, e deixo para vocês a possibilidade de entender um pouco mais do assunto através da nossa página na internet, www.tomeciencia.com.br, onde vocês vão poder encontrar indicações que os nossos convidados nos ajudam a colocar sobre locais, seja pela internet ou livros que vocês podem ler e aprofundar um pouco o assunto. E quem tiver sugestões, opiniões, palpites a dar sobre o nosso programa, o nosso e-mail correto para isso é o ideias@tomeciencia.com.br. Aguardamos vocês na próxima semana. Até lá!